Caros concidadãos, prezados conterrâneos, ao terminar mais um ano, dirijo-me a todos os compatriotas para lhes desejar que, não obstante as circunstâncias difíceis em que nos encontramos, em razão da pandemia, tenham festas felizes e um ano de 2021 próspero junto dos familiares. Desejo que estendo a todos os estrangeiros que vivem no nosso país ou que de alguma forma estejam ligados a Cabo Verde. Uma palavra de muito afeto, compreensão e solidariedade é dirigida aos familiares daqueles que, no país e no estrangeiro, perderam os seus entes queridos por causa da doença e aos que a contraíram e lutam para debelar. Cabo-verdianos, caros concidadãos, vivemos em tempo de pandemia há cerca de um ano, com consequências gravíssimas no nosso modo de vida, na maneira como nos relacionamos com os outros, muitas vezes mesmo no círculo da família e dos amigos. O distanciamento e as regras de segurança sanitária afastando-nos de nossas muito caras manifestações de carinho, como os beijos, os abraços daqueles que nos são próximos. Mas a epidemia tem tido ainda efeitos desastrosos para o rendimento das famílias, porque destruiu postos de trabalho, paralisou ou encerrou muitas atividades profissionais, negócios e empresas. Todos sofrem, mas sofrem sobretudo os mais vulneráveis. O turismo e as atividades conexas foram duramente atingidos, com consequências terríveis para um país como o nosso, que vinha conhecendo ao longo de muitos anos contínuas taxas de crescimento, alimentando a esperança de alcançarmos em 2021 um mágico número de 1 milhão de turistas. As autoridades, todas elas, nacionais ou locais, e múltiplas organizações sociais, têm feito um notável e meritório esforço de mitigar os danos, de aliviar um pouco o sofrimento do país e das suas gentes, com uma grande esperança no futuro. Os cabo-verdianos que vivem no exterior, quase sempre em países profundamente afetados sanitária e socialmente pela doença, têm aumentado as suas remessas para o país durante a pandemia. São a expressão mais autêntica da generosidade e da solidariedade crioulas. Comungo como Presidente da República, mas também como simples cidadão comprometido com o nosso destino coletivo, dessa enorme esperança no futuro, na capacidade de resiliência do homem cabo-verdiano, com provas dadas ao longo de séculos de vivência num país pequeno, arquipelágico, de escassos recursos naturais e a miúde fustigado por duros e sucessivos anos de seca,
sem perder a esperança, teimosamente acreditando que o futuro está mais no que somos do que onde estamos. E o que somos, o que temos sido ao longo dos tempos, mostra que estamos a construir pedra sobre pedra, a pouco e pouco e com muitos sacrifícios, um país que seja capaz de oferecer a todos vida digna em liberdade e em democracia, qualidade de vida, emprego, paz e justiça social. Caros conterrâneos, não obstante as medidas de mitigação das consequências da epidemia, os custos sociais têm sido muito acentuados, especialmente para as famílias que vivem em condições de maior fragilidade. Os mais pobres, os idosos, os trabalhadores e os artistas têm sido os mais afetados pelo desemprego, a ansiedade e a insegurança. De recordar que a situação foi tão séria, pela primeira vez na nossa história, foi decretado o estado de emergência constitucional, que, para além de ajudar o controle do quadro sanitário, serviu de importante teste ao nosso sistema democrático, pois esse estado de exceção foi vivenciado sem que atropelos ao sistema democrático fossem registados. Dissemos na altura que ele não consubstanciaria um qualquer apagão constitucional ou democrático. E, de facto, não o foi. A Constituição, a democracia e a sociedade cabo-verdiana saíram-se muito bem de um tal teste. No meio de dificuldades jamais vividas, tem-se destacado muito especialmente setores que, com alma, entrega, disponibilidade absoluta, se constituíram numa barreira quase intransponível, permitindo que resultados muito positivos fossem alcançados. Referimos-nos, em primeiro lugar, aos profissionais de saúde que se transformaram, aos olhos da população, em suas principais referências, quase heróis, os bravos do pelotão, diríamos. Igualmente têm tido papel de relevo os integrantes da Proteção Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Nacional e das Forças Armadas, que não têm regateado esforços e correm riscos para garantir a segurança da população, que, no geral, tem-se comportado de forma bem positiva. Prezados conterrâneos, amigas e amigos, Cabo Verde, tendo em conta o panorama geral, pode orgulhar-se de um relativo sucesso no combate contra a Covid-19, seja pelo nível de contágio e pela resistência do nosso sistema de saúde, mas também pela taxa de mortalidade, uma das mais baixas do mundo. Ainda há bem poucos dias, uma das mais prestigiadas revistas da área considerou Cabo Verde como um dos 10 destinos mais seguros do mundo. É motivo de orgulho para nós todos. Temos, pois, o dever de preservar o que é bom para todos, pois que é fruto do empenho e do sacrifício, não só das autoridades, mas também da sociedade civil, dos cidadãos no geral. Se a situação no nosso país tende para alguma estabilização, o mesmo não se pode dizer em relação a vários outros, onde residem parcelas muito significativas de cabo-verdianos. Infelizmente, o quadro da epidemia nessas regiões não tem tido uma evolução positiva. As infecções têm aumentado, com o seu cotejo de sofrimento e de morte, e importantes repercussões no emprego e na vida social e familiar
de muitos dos nossos conterrâneos. Reiteramos a nossa solidariedade a essa parte da nação cabo-verdiana que tem sido muito castigada pela pandemia e auguramos que seja beneficiada com a vacina que já estará a ser aplicada em muitos desses países. Cabo-verdianas, cabo-verdianos, caros concidadãos, o ano que vamos iniciar será o último deste meu segundo mandato como Presidente da República de Cabo Verde. E como já o disse em várias ocasiões, não obstante as elevadas responsabilidades, não foi e não é para mim um sacrifício. Antes, um prazer e uma honra, também uma paixão, estar a exercer este cargo centrado invariavelmente na manutenção do ambiente político que permita aos órgãos do poder e aos protagonistas políticos desempenharem cabalmente o seu papel, seja de governar, quanto de fiscalizar e contestar a governação, a nível central ou local, o que também permite a afirmação progressiva de uma sociedade civil mais forte, mais crítica e interveniente, capaz de se erigir em uma instância de fiscalização de todos os poderes. A democracia constrói-se na multiplicidade de papéis sociais que representem, de forma mais fidedigna possível, a nossa rica diversidade. A unidade da nação que nos interessa para construirmos o futuro é aquela que passa pela expressão e aceitação da nossa diversidade, nomeadamente no pensamento político e nas convicções filosóficas ou religiosas e nas manifestações artísticas ou culturais. O futuro de Cabo Verde, o do país que nós ambicionamos, livre, democrático, com um crescimento económico robusto, com um sistema de saúde credível e para todos, com um modelo de ensino de elevada qualidade, uma administração pública moderna e ao serviço dos cidadãos e uma justiça independente, competente, forte e célere, só é possível no quadro do regime nascido da Constituição de 1992, que fundou o Estado de Direito e Democrático vigente em Cabo Verde. Não me canso de repetir que fora da Constituição, e muito menos contra a Constituição, não há qualquer alternativa de qualquer sentido que seja. Os cabo-verdianos, a grande maioria dos cabo-verdianos, sufragam a ideia de que o espaço largo da Constituição vigente, eu diria que nem o chão, nem o céu da Constituição, não permite a ilusão, perigosa ilusão, de triunfo de um qualquer extremismo ou fundamentalismo de cariz político, ideológico ou até culturalista. Mas caberá, não hoje, mas numa outra muito próxima intervenção, falar-vos do muito positivo e irreversível trajeto que temos feito como democracia liberal e democracia constitucional, nomeadamente ao nível do aprofundamento e da generalização daquilo que eu chamo uma cultura constitucional. Caros concidadãos, prezados conterrâneos, infelizmente este final de ano foi marcado por acontecimentos que enlutaram o país. Faleceu a cantora e ativista cultural Celina Pereira, que para além de cantar Cabo Verde, foi uma militante da afirmação da cabo-verdianidade no domínio da música,
e da cultura. Um outro ilustre cabo-verdiano que acaba de nos deixar é Moacir Rodrigues, apaixonado estudioso da nossa música, particularmente da morna, que procurou promover através da investigação. Moacir Rodrigues, que teve também papel de relevo na área do desporto e foi um estudioso e promotor do emblemático Carnaval do Mindelo. Estas duas figuras tiveram um papel muito importante no processo que conduziu à consagração da morna como património cultural e material da humanidade. Outra figura que nos deixa, José Alberto Alves, Beto Alves, que ainda há pouco tempo foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago. Faleceu em condições trágicas, quando ainda tinha muito para dar ao seu concelho e a Cabo Verde. Inclino-me com reverência perante a memória dos extintos e solidarizo-me com os seus familiares, amigos e companheiros nesta hora de muita dor. Caros cabo-verdianos, acabamos recentemente de realizar eleições municipais que, como habitualmente, decorreram na normalidade. Teremos brevemente as próximas eleições legislativas e 6 meses depois as presidenciais. Elas constituem importantes marcos dos nossos sistema e vivência em democracia. É fundamental que as instituições funcionem adequadamente e que as eleições, essência e sal da democracia, decorram sem quaisquer sobressaltos. Não duvido que o cumprimento dos preceitos constitucionais, no que se refere à legitimação dos órgãos do poder, constitui um importante catalisador para o incremento das atividades em áreas outras, como a sanitária, a económica ou a social. Penso que essa dinâmica será muito benéfica para a intensificação dos indícios positivos que nós já vislumbramos. Como já referi, existe já o melhor conhecimento da doença. Os critérios de prevenção são cada vez mais interiorizados pelas populações. A situação sanitária, que tem estado sempre controlada, tende a melhorar de forma significativa. O Sistema Nacional de Saúde tem dado provas de estar à altura dos desafios e está cada vez mais próximo o acesso à vacina. Medidas de apoio ao setor da saúde, incentivos à atividade económica e propostas que apontam para o reforço do amparo social, ainda que não merecedoras do apoio de todos os atores políticos, acabaram de ser aprovados em sede de Orçamento do Estado. A perspectiva de se iniciar a vacinação, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, no primeiro trimestre do próximo ano, não deixa de ser verdadeiramente auspiciosa. Não tenho dúvidas, cabo-verdianos, de que juntos venceremos mais esta batalha e que proximamente estaremos a viver em condições bem mais favoráveis do que as atuais. Aproveito esta oportunidade para augurar sucessos à nossa seleção de handball na sua participação no Campeonato Mundial da modalidade. Mais uma vez exprimo o meu profundo respeito e reconhecimento aos profissionais da saúde que no dia a dia enfrentam a pandemia, arriscando
a sua saúde e a dos seus familiares, mas também aos integrantes dos serviços de proteção civil, como a polícia, os bombeiros e as forças armadas. Prezados conterrâneos, renovo a todos os votos de feliz 2021 aos cabo-verdianos no país e no exterior, e a todos aqueles que em Cabo Verde ou noutras paragens nos ajudam a construir uma pátria livre, democrática, desenvolvida e justa. Boas festas, feliz ano!